Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, o nosso objetivo hoje é ver aqui nesse vídeo o projeto de compilador, né, a entrega, a avaliação e regramentos gerais aí sobre o compilador. E para isso, então, tem um documento lá no nosso Moodle que é exatamente esse PDF de uma página aqui que dá uma visão geral sobre os regramentos. Então, o projeto e a implementação desse compilador, né, vai objetivar a gente ter uma experiência prática de como se constrói o compilador, certo? Então ele vai ter uma série de etapas que, de acordo com o nosso plano de ensino adaptado, eles são 7 etapas, certo? E as etapas são essas que estão marcadas aqui. A gente vai partir desde a análise léxica até a otimização, passando então por sintática, sintática abstrata, árvore, análise semântica, geração de código e suporte de execução e otimização, certo? Então a entrega de cada uma dessas etapas, todas elas têm o mesmo peso, é feita através de um link específico lá no Moodle. Então a etapa 1 vai ter o seu link, a etapa 2 também, assim por diante, com uma data específica para se entregar, certo? Essa data ainda não está estabelecida, mas ela vai ser muito em breve definida e ela vai estar disponível direto no link lá, certo? Então, assim, a nota máxima do projeto compilador é 70, né? Se o aluno obteve notas 10 em todas as 7 etapas, certo? Então, o peso de 50% da disciplina vem desses 70 aqui, certo? Então, em relação ao procedimento de entrega especificamente, né? A gente tem que, para cada uma das etapas, tem que ter um diretório de trabalho, e nesse diretório de trabalho tem que ter um arquivo, makefile, com todos os comandos que vão ser necessários para se compilar o programa, assumindo que temos make, flex, bison e o compilador GCC instalado, certo? A execução desse make tem que gerar um executável no mesmo diretório de trabalho chamado etapa X, onde no lugar desse X aqui tem o dígito identificador da etapa. Então, por exemplo, para a etapa 4, que é a E4, o arquivo binário vai ter que ser chamado etapa 4, ok? E cada grupo, então, tem que compactar o conteúdo do diretório de trabalho utilizando o comando tar, certo? Então, vou ter que usar tar cvzf etapa x.tgz, esse vai ser o arquivo compactado. E esse ponto é extremamente importante porque vocês vão executar esse comando no diretório de trabalho. Então, quer dizer que todos os arquivos do diretório de trabalho serão inclusos na raiz desse arquivo compactado tar, certo? Não utilizem outros programas, formatos, comandos, etc. Para se fazer essa operação. Tem que realmente ser um TGZ, certo? Um tar compactado com o gzip, certo? E é esse arquivo etapa x.tgz que tem que ser submetido, aqui eu vou corrigir, não é por e-mail, mas lá no Moodle, e o tamanho máximo é de 100 kilobytes, certo? Tem que submeter lá no Moodle, ok? Não é por e-mail, é lá no Moodle, com tamanho máximo de 100 kilobytes. Então, ao submeter essa solução, o aluno declara que a submissão reflete a sua própria solução, ou seja, o aluno não copiou, e que ela não foi copiada ou extraída, seja qual for a parte, além daquelas que são referenciadas no trabalho. E está ciente de questões de plágio, né, do Código Disciplinar Discente, aí da URGS. Né? Então, se concordar com isso, daí pode submeter o trabalho. Formação dos grupos, o trabalho ele tem que ser realizado em grupos de 2 alunos, então são duplas, a gente não aceita outras formações de 3 alunos ou trabalhos individuais, exceto naquelas situações que é para acomodar um número ímpar de alunos na turma. Então isso aqui é realmente uma exceção, então procurem formar duplas, e para isso vocês podem utilizar o Moodle, né? Tem toda a comunicação dentro da disciplina ali entre os alunos. Então quem quiser manifestar, está procurando o grupo, etc., pode colocar lá. Essa definição ela é definitiva e ela é válida do início ao fim do semestre. Claro que, por exemplo, se formou uma dupla de 2 pessoas que não se conheciam e lá na terceira etapa, por exemplo, se chegou à conclusão que um membro da dupla não faz absolutamente nada, certo? E aí nesse caso a pessoa que está fazendo tudo e levando o outro nas costas, eu acho que ela tem total tranquilidade de vir falar comigo e dizer, olha, não está mais dando certo a nossa dupla, eu quero formar uma outra dupla ou eventualmente fazer sozinho, certo? Então isso acontece mais lá na segunda, terceira etapa, certo? A, a dupla tem que informar os membros do professor por e-mail, então basta me mandar um e-mail aí dizendo quais são as duplas.
e o aluno tem que utilizar para enviar os e-mails obrigatoriamente a conta de e-mail do Instituto de Informática, o nosso e-mail institucional, certo? Bom, em relação às regras de desenvolvimento, a gente tem uma certa flexibilidade na organização do código-fonte. Claro que para cada uma dessas etapas eu vou dar um pedaço de código para vocês, né? Para vocês partirem não do exato zero, mas partir de alguma coisa. Então, a ideia desses regramentos aqui é para que eu possa eventualmente fazer testes automáticos, né? Então, por exemplo, os comandos printf que vocês fizeram de depuração, isso é uma coisa que atrapalha, certo? Então é bom não colocar. O compilador ele tem que ser silencioso, salvo quando indicado o contrário na especificação de cada etapa, né? Utilizar somente as ferramentas padrão, como make, flex, bison e gcc, e os arquivos fornecidos em cada uma das especificações. Então, por exemplo, na especificação E1, a gente tem o arquivo tokens.h que vocês têm que usar e evitar de modificar, não tem que modificar, né? Não usar nenhuma estrutura hierárquica de diretórios, salvo quando vocês querem, por exemplo, criar um diretório para o source, mas de qualquer forma eu espero que eu possa dar make, executar o comando make na raiz do diretório de trabalho, certo? Então, sobre a avaliação, cada etapa do projeto de compiladores é avaliada de maneira objetiva e subjetivamente, com pesos iguais. Então, a nota objetiva é definida por testes automáticos, quando eu consigo fazer, que verificam as soluções, né? E a nota subjetiva é definida por mim mesmo, mediante uma revisão do código, vou olhar o código de vocês, vou verificar, por exemplo, questões de originalidade, qualidade do código, legibilidade, comentários, a organização do código, os recursos que foram apresentados, né? E a nota final, né, tanto da subjetiva quanto da objetiva, pode ser diferente para cada membro do grupo, né? Isso aqui é especialmente quando havia entrevista. No caso aqui, a gente vai ter uma avaliação totalmente assíncrona, né? Então, fica mais difícil eu diferenciar, digamos assim, a nota de cada um do membro do grupo. Bom, em relação à política de atraso, como a gente viu lá no nosso plano de ensino adaptado, as soluções entregues até a data especificada, elas são avaliadas até 100%, e as soluções recebidas após essa data limite, que é aquela especificada no Moodle, a nota fica 0, né? E caso a nota de uma etapa entregue e avaliada, né, seja inferior a 6, o professor, eu vou acordar um prazo com vocês para vocês poderem recuperar essa nota em até 80% do valor integral. Então isso aqui obviamente é só para aqueles alunos que fizeram algum esforço significativo aí para entregar alguma coisa naquela etapa, né? Então, por exemplo, se aquele grupo não entregou absolutamente nada, aí isso configura que não fez aquela etapa e aí não tem recuperação porque nem tentou fazer, né? Não tem o que recuperar. E aí fica só a recuperação lá no final do semestre para ser feita. Bom, então era isso em relação à parte do projeto do compilador. Notem que isso aqui são regramentos gerais. E aí agora nós teremos um vídeo que vão ser largados na medida que a gente for lançando as etapas. Então o primeiro vídeo que vai sair vai ser o lançamento da etapa 1. Então vai ter lá um vídeo específico para isso, com os detalhamentos, né? E com isso a gente vai revisar um documento parecido com esse para ver todos os pontos, né? E aí, se vocês tiverem dúvidas, né, durante o desenvolvimento desse trabalho, não hesitem em entrar em contato, né? E potencialmente eu posso responder textualmente ou inclusive fazer vídeos, como eu já falei lá na nossa aula inaugural. Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre o projeto de compilador. Se ficou dúvidas, por favor, entrem em contato. Então era isso por hoje, por esse vídeo, e até mais.